Leitura diária. Quinto livro de Salmos. Salmo de número 107. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário e reuniu de outras terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos, sua vida se esvaindo. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam, e os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso, Ele os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal, e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Fizeram-se ao mar em navios, para negócios na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem. Cambaleavam, tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que o exaltem na assembléia do povo e o louvem na reunião dos líderes. Ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca. Faz da terra fértil um solo estéril por causa da maldade dos seus moradores. Transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ali Ele assenta os famintos para fundarem uma cidade habitável, semearem lavouras, plantarem vinhas e colherem uma grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam, e não deixa que os seus rebanhos diminuam. Quando, porém, reduzidos, são humilhados com opressão, desgraça e tristeza. Deus derrama desprezo sobre os nobres
e os faz vagar num deserto sem caminhos, mas tira os pobres da miséria e aumenta as suas famílias como rebanhos. Os justos veem tudo isso e se alegram, mas todos os perversos se calam. Reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Amém? Para refletir. Então, na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Por mais que saibamos que neste mundo teremos aflições, nunca estamos suficientemente preparados para enfrentá-las. Elas nos causam uma sensação de impotência, tristeza e desânimo. Todos nós passamos por momentos angustiosos e muitas vezes difíceis de entender. Alguns acontecem não por nossa própria vontade, outros são resultado de nossa própria insensatez. Porém, apesar de nos serem agentes negativos, há uma promessa divina que faz com que possamos enxergar uma luz no fim do túnel. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Salmo 34, 19. Cristo mesmo nos advertiu: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 31. Os remidos do Senhor não estão livres de passar por tribulações. Lembremos que ainda somos pecadores e que este mundo não é o céu. Estamos sujeitos a passar pelo vale da sombra da morte. Salmo 23, 4. Mas precisamos confiar de que o Senhor Deus está conosco e que usará a sua vara e o seu cajado para nos consolar. Quantas vezes causamos o nosso próprio infortúnio por andar errantes pelo deserto? O deserto não surge em nossa vida para nos fazer cair, e sim para nos educar e fortalecer. Lembrem do exemplo de Cristo. Mateus 4, 1, 11. O que vai tornar o nosso deserto em bênção ou maldição são as nossas escolhas. Somos livres para escolher andar por ermos caminhos ou ser conduzidos por Deus pelo caminho direito. Somos livres para escolher nos rebelar contra a palavra de Deus, ou por ela sermos sarados e libertos do poder da morte. Somos livres para escolher entre a estultícia e a sabedoria. A segunda voz angélica nos faz uma séria e urgente advertência. Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria de sua prostituição. Apocalipse 14, 8. Babilônia representa um sistema religioso que ensina o engano, um falso sistema de adoração. E o Senhor, por intermédio do seu profeta, nos faz o seguinte chamado: fugi do meio da Babilônia, e cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor, Ele lhe dará a sua paga. Jeremias 51, 6. Um apelo semelhante é feito em Apocalipse 18, 4, quando o quarto anjo anuncia a mensagem do Senhor: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças, 1 Coríntios 10, 13, e nem que sejamos provados, se não for para o nosso crescimento e amadurecimento cristão. Jesus tornou-se semelhante a nós, e como homem venceu as tentações e suportou as provações para nos deixar exemplo de que, se seguirmos os seus passos, como ele com ele, sairemos vencendo para vencer. Apocalipse 6, 2. Portanto,
Rendamos graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Por motivo de toda alegria, por várias provações, sabendo que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago 1, 2, 3. E qual é a perseverança dos santos? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24, 13. Quem é sábio, atente para as coisas e considere as misericórdias do Senhor. Amém?